Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Vou resolver a questão 4 aí do livro do SAS, tá? Que foi pedida para mim em sala de aula, questão 4, livro 2, tá? Desculpa, matemática 2, né? Livro 1 de sala, tá? Essa questãozinha aqui, ó, ela é uma questão chatinha, porém, tá? Eu achei uma estratégia, tá? É um pouco mais fácil de resolver essa questão, tá? Olha só, um artesão foi contratado para ornamentar os vitrais de uma igreja em fase final de construção. Para realizar o serviço, ele precisa de pedaços triangulares, então vou até destacar essa informação aqui, de vidro, os quais serão cortados de um vidro pentagonal, então já dá para ver aqui, né, o formato do vidro, né, pentágono, com ou sem defeito, tá? Que possui N bolhas de ar. Então esse vidro, né, ele tá cheio de bolhas, tá? N bolhas. Uma, zero, né? 1, 2, 3, assim por diante, tá? Sabendo que não há três bolhas alinhadas entre si, então não existe a possibilidade de tu ter três bolhas alinhadas, tá? E nem duas delas alinhadas a um vértice do pentágono, né? Então, se tu seguir uma linha reta do pentágono, tu não vai encontrar duas bolhas, tá? No máximo tu encontra uma, tá? E nenhuma delas alinhadas com dois vértices do pentágono, tá? Então, nenhuma bolha está alinhada aos dois vértices ao mesmo tempo. Então, está descentralizado, vamos dizer assim, tá bom? O artesão, para evitar bolhas de ar em seu projeto, cortou os pedaços de vidro triangulares com vértices coincidindo, ó, os vértices coincidindo, tá? Ou com uma bolha de ar, tá? Os vértices, né, do meu triângulo vai coincidir com uma bolha de ar, ou com dois vértices do pentágono, tá? Então talvez aqui tenha dado uma bugada aí para alguns, tá? Então, resumindo, né, eu vou construir triângulos e os vértices desses triângulos vão ser com as bolhas de ar ou com os vértices do pentágono, tá? Um dos vértices do pentágono. Nessas condições, determine a lei de formação, então aqui é o comando da questão, né? Determine a lei de formação do número máximo de triângulos T possíveis de serem cortados pelo artesão em função do número N de bolhas de ar contidas nesse vidro, tá? Aqui eu destaquei um dos pentágonos, né? Recortei um pentágono aqui para a gente pensar, tá? Aqui está a figura destacada, um pouquinho maior, e aqui as alternativas. O que, que eu vou fazer, tá? Como eu quero uma lei de formação, então eu vou começar a pensar essas possibilidades, né? Se eu não tiver nenhuma bolha, se eu tiver uma bolha, se eu tiver duas bolhas, e eu vou analisar o que está acontecendo com a quantidade de triângulos para cada uma dessas situações. Porque geralmente quando a gente busca uma lei matemática, existe um padrão. Pode ser que esse padrão seja mais difícil de perceber, pode ser que esse padrão seja mais fácil de perceber, tá? Se eu conseguir, né, se nós conseguirmos um padrão acessível, tá, o que, que a gente faz? A gente testa as alternativas. Essa vai ser a minha estratégia para resolver essa questão número 4, tá? É pensar se existe algum padrão e depois testar as alternativas, tá? Então, olha só. Vamos pensar na possibilidade, então, de eu não ter nenhuma bolha de ar, tá? Deixa eu só trocar aqui a minha cor, ó. Então, N igual a zero, tá? Não tenho bolhas de ar. Qual é a quantidade de triângulos que eu consigo formar? Bom, se eu não tenho bolhas de ar, então deixa eu só marcar aqui, ó. Pegando aqui nesse vértice, ó. Um triângulo, dois triângulos, três triângulos. Ó. Percebam, né, que eu consigo, né, formar, ó, três triângulos. Tá? Ia fazer um 3 já aqui, vamos botar em ordem crescente. 1, 2, 3 triângulos. Perfeito? E se eu tiver uma bolha de ar? Bom, então agora vamos analisar o caso de eu ter uma bolha de ar. Deixa eu aumentar aqui esse desenho, para ficar mais fácil. Tá? Ó. Então, se N for igual a 1, quantos triângulos eu vou conseguir construir? Então, eu preciso, né, considerar aqui uma bolha de ar, tá? Então, eu vou colocar mais ou menos por aqui, ó, uma bolha de ar. Bom, vamos lá então. Saindo do vértice até uma bolha. Aqui, outro triângulo, outro triângulo, outro triângulo e outro triângulo. Vamos contar? Quantos triângulos eu consigo formar então? 1, 2, 3, 4,
5 triângulos. Perfeito? Não dá ainda para ter um padrão, né, com 2 exemplos, né? Eu preciso testar um pouquinho mais. Então, vamos mais adiante, então. Vamos considerar agora, vou colocar aqui para cima, ó. Se eu tiver 2 bolhas de ar, tá? Vamos botar aqui em cima, ó. Se o meu N for 2, tá? Quantos triângulos eu vou conseguir formar? Bom, então eu vou colocar aqui de novo, ó, uma bolha. Tentar não ficar centralizado, alinhado, né, para seguir o que ele falou lá. Cuidado para não ficar alinhados aos vértices, né? Então vamos lá. Olha só, aqui vai começar a dar um pouco mais de trabalho, mas depois vocês vão ver que vai ficar, né, mais tranquilo de analisar a questão. Tá? Vou construindo os triângulos aqui. Pronto, ó. Fiz todos os triângulos possíveis. Quantos triângulos eu vou ter? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 triângulos. Tá? Então, se eu tiver 2 bolhas, eu vou ter 7 triângulos. Bom, então eu vou começar a analisar o seguinte, ó. Para n igual a 0, eu tenho um triângulo. Né? Desculpa, 3 triângulos. Para n igual a 1, eu tenho 5 triângulos. Para n igual a 2, eu tenho 7 triângulos. Então percebam, né, que parece que esse é o padrão, né? Eu acho que já pegaram a manha, né? Para cada bolha que eu acrescento a mais, para cada uma bolha a mais da anterior, tá? Se eu analisar 0, 1, 2, nessa sequência dos números naturais, eu aumento 2 triângulos. Ah, posso pensar numa PA? Pode pensar numa PA, né? 3, 5, 7. Poderia trabalhar aí com a fórmula do termo geral da PA, tanto que vai surgir aqui, ó, o T está em função do N, né? Então provavelmente a gente chega já na alternativa. Mas eu vou fazer diferente, eu vou testar as alternativas, tá? Eu já tenho aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, se N for 0, tá? Eu vou testar lá na letra A. Se N for 0, olha aqui, ó, se tu colocar um 0 aqui, 2 a 0 é 0, mais 1 vai dar 1, T igual a 1. Já está falha a letra A, não funciona a letra A. Porque a gente sabe para nenhuma bolha eu teria que ter 3 triângulos. A letra A está fora. Tá? A letra B, se N for 0, 2 a 0 é 0, mais 2 dá 2, 2 triângulos. Não pode, está fora também. Tá? Se N for 1, desculpa, se N for 0, se N for 0, 2 a 0, 0, mais 3, 3, beleza, fechou. Se N for 1, 2 vezes 1, 2, mais 3, 5, fechou. Se N for 2, 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Ó, a letra C está encaixando, tá? Será que não tem alguma outra alternativa? Porque se tiver outra alternativa que feche para essas 3 primeiras, eu teria que testar um pouco mais. Eu teria que aumentar essa quantidade de bolhas e triângulos, tá? Então, parece que a letra C é a correta. Vamos analisar a letra D. Ó. Se eu colocar 0 aqui, 2 a 0, 0. Mais 4, 4. Eu teria 4 triângulos. Não pode, tá? Teria que ter 3. E a letra E, a mesma coisa. 2 a 0, 0, mais 5, dá 5 triângulos. Na verdade, não dá 5, né? Para nenhuma bolha eu tenho 3 triângulos. Na verdade, esse padrãozinho que eu construí é só para pegar mais a manha, né? Perceber que existe um padrão, né, nessa lei de formação. É um padrão até bastante simples, tá? Dá um pouquinho de trabalho fazer os primeiros desenhos. Mas, na verdade, para resolver essa questão, com n igual a 0... que dá 3 triângulos, e eu testar as alternativas, eu já elimino todas, exceto a letra C, certo? Só que, claro, né, aí eu já fiz aí o teste para n igual a 1, para n igual a 2, que tu vê que a letra C funciona para qualquer quantidade n de bolhas. Tá bem, gurizada? Espero que tenha ficado claro aí essa explicação da questão número 4, é uma questão chatinha, mas jogando com alternativa às vezes fica muito mais fácil de resolver. Um grande abraço aí para vocês, tá? E qualquer coisa é só chamar. Tchau, tchau, gente.